Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Nesta aula, iremos começar uma nova playlist trabalhando agora o seguinte assunto, que é sobre ângulos. Então, o que vem ser um ângulo, né? Ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Então nós temos a nossa figura aqui, nós temos duas semi-retas, ok? E sendo que essas duas semi-retas aqui têm a mesma origem, que é o ponto O, que é o nosso vértice, tá ok? E cada um desses lados aqui, né? Cada uma dessas semi-retas aqui também pode ser chamado de lado, tá ok? Então esse daqui é um lado, tá? E esse aqui é outro lado. E nós temos aqui o ponto B e o ponto A, que vão estar destacados na nossa semi-reta. Então o ângulo, na verdade, vai ser representado por essa abertura aqui, tá ok? Então esse daqui, ó, esse tracinho aqui vai representar o nosso ângulo, tá certo? Então essa abertura aqui é o nosso ângulo, tá? E o ângulo a gente representa por graus. Então eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta que a gente utiliza para a gente verificar qual é a medida do ângulo. E essa ferramenta é o transferidor. Então nós temos aqui o transferidor de 360 graus, tá ok? E temos o transferidor de 180 graus. O transferidor de 360 graus, ok, é nosso círculo, ok? E o nosso círculo é dividido em 360 graus, tá? E sendo que aqui nessa parte bem aqui, olha lá, como vocês podem perceber, ela foi ampliada, né? Então cada traço desse daqui, né? Cada traço entre um traço e outro traço vai ter representar o que? Uma medida de 1 grau, tá certo? Então aqui representa 1 grau, aqui vai ser outro grau, aqui vai ser mais 1 grau e assim vai. Tá? E no nosso transferidor nós podemos identificar os seguintes elementos. Nós temos aqui o nosso centro e temos nossa linha de fé, tá? Aqui no caso também é nosso centro e aqui é nossa linha de fé. Sendo que para que eles vão servir, né? Olha o seguinte, o nosso transferidor, esse centro aqui, você vai posicionar onde? Aqui em cima do nosso vértice, tá? Então é claro que o transferidor ele é transparente, né? Esse daqui é uma figura que vai representar o nosso transferidor, tá? Que eu estou utilizando para a gente poder compreender melhor, tá? Então esse centro aqui vai ficar sobre o vértice, tá bom? E essa linha de fé que vocês estão enxergando aqui, que está escrito aqui linha de fé, esse traçado aqui, tá? Vai ficar sobre um dos lados da nossa figura geométrica, tá ok? Ou seja, pode ficar sobre esse lado aqui, que é a nossa semi-reta, né? E depois disso daqui, o outro lado aqui, esse outro lado aqui, vai representar o que? Vai ficar sobre um desses graus aqui, para indicar o que? É quanto que mede o valor do nosso ângulo em graus, tá bom? Então é fácil, tá, pessoal? É só pegar o seu centro, né? Coloca sobre o vértice, tá? A linha de fé vai ficar sobre a parte aqui da outra semi-reta, né? E aonde tocar essa outra semi-reta aqui, que pode ser em algum canto aqui do nosso transferidor, né? Que pode ser em 40 graus, pode ser em 50 graus. Essa daí vai ser a medida correspondente ao ângulo, tá certo? Em graus, tá bom? Agora vamos verificar aqui a classificação, né? Com relação aos ângulos, tá? Classificação é a nossa segunda parte aqui, né? Então nós temos aqui quatro classificações que a gente pode destacar. O ângulo, ele pode ser chamado de ângulo reto. Isso quando o quê? Quando o ângulo ele vale o quê? 90 graus. Então 90 graus vai ser esse daqui, né? Vai ser quando ele vier daqui, né, para cá, tá ok? Então esse aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Essa medida aqui é o ângulo de 90 graus. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Tá? Então o ângulo de 90 graus é um tipo de ângulo que a gente consegue reconhecer a olho nu, tá ok? Isso porque quando você tiver o que? Um segmento, né? Ou então uma semi-reta horizontal unida com uma outra vertical, né? A união das duas vai formar esse ângulo. Então a gente consegue reconhecer o valor dele logo de imediato. Então esse daí é nosso ângulo reto, tá? Agora o ângulo agudo. O ângulo agudo, ela é uma medida menor. Olha só, esse daqui, ó, esse tracejado verde aqui que eu coloquei, vai representar o que? O ângulo de 90 graus. Só que o ângulo que a gente está trabalhando aqui é o ângulo agudo. E esse ângulo agudo aqui, ele é menor que 90 graus. Eu coloquei aqui esse tracejado aqui somente para a gente poder, para facilitar no nosso entendimento, tá bom? Então o ângulo agudo vale o que? É uma medida que está entre 0 graus, né, e 90 graus, tá bom? Ah, sim, e outra coisa, os ângulos, né, a gente pode representar por letra grega, essa aqui é uma letra grega, que é o alfa, tá bom? Pode ser também o beta, tá? Pode ser também uma outra letra grega, o gama, tá bom? Pode representar os ângulos, tá? Os ângulos também podem ser representados por letra maiúscula, né? Com acento circunflexo em cima, tá? No nosso caso aqui, do nosso exemplo que foi dado aqui, nós temos o ponto O.
Então a gente pode representar por letra O maiúscula, ou então pegando os pontos, né, que foram dados nas semi-retas, né? A, O, B, ok? A, O, B é uma outra forma de representar, ou então B, O, C, aliás, B, O, A, né? B, O, A, tá ok? E também pode ser representado por letra minúscula. É claro, no decorrer da nossa aula, a gente vai verificar as outras formas de representação com relação aos ângulos, tá bom? Então, olha lá. Voltando aqui para o ângulo agudo. Então, o ângulo agudo, ele está entre 0 graus e 90 graus. É uma medida menor que 90 graus, tá bom? E maior que 0 graus, né? Então, esse daqui é o nosso ângulo agudo, tá certo? É claro que essa medida aqui a gente consegue reconhecer melhor, assim, utilizando o transferidor. A olho nu, a gente não sabe exatamente quanto que vale essa medida aqui. Com o transferidor, é uma medição mais confiável, tá? Aqui no caso, a gente tentar chutar, né? A gente pode chutar por 30 graus, tá? Ok? Ou então 31 graus, isso é no chute, tá? Agora, ângulo obtuso. Ângulo obtuso é uma medida que está entre 90 graus e 180 graus. Ou seja, ele é maior que 90, né? Olha lá. Aqui nesse tracejado aqui vai indicar o que? Um ângulo de 90 graus. Então, ele é uma medida maior que 90 graus. E vai ser menor que 180 graus. Olha só o ângulo A aqui. Neste caso aqui, estamos utilizando o A, né, minúsculo com acento circunflexo, né? Uma outra forma de você representar também os ângulos. Agora, ângulo raso. Ângulo raso, olha o seguinte. Se você tem o ângulo reto, né? Se você tem um ângulo reto, o ângulo reto vale 90 graus. O ângulo raso ele vai daqui para cá. Se você tem 90 graus aqui e mais 90 graus, vai dar 180 graus. Então, esse ângulo de 180 graus é o nosso ângulo raso. Agora, eu quero também falar sobre um outro caso interessante que é bom relatar para vocês, que é o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Em algumas situações, o grau não é suficiente para expressar com precisão a medida do ângulo. Nesses casos, usamos os submúltiplos do grau, o minuto e o segundo. Indicamos um minuto por um, aí então tem esse traço aqui em cima, né, que é um apóstrofo, né? E segundo por, aí depois tem o número um, né? E dois traços aqui, que são as aspas, né? Então veja o seguinte, é claro que esse minuto e segundo aqui, como aqui ele fala bem aqui pra gente, isso daqui não é para confundir com relação aos minutos e aos segundos do tempo, tá? Isso aqui são os minutos e os segundos com relação à medida do grau, tá ok? Então veja o seguinte aqui, um grau corresponde a 60 minutos, né? Então um grau é igual a 60 minutos, tá bom? E um minuto corresponde a 60 segundos, tá bom? Então isso aqui são medidas que a gente também utiliza para medir o grau, que facilita, né? Afinal de contas, às vezes, olha lá, quando a gente coloca a nossa circunferência, né? Aqui no caso o nosso centro sobre o nosso vértice, né? E esse daqui sobre uma das semi-retas, às vezes, nem sempre, né? Nem sempre, no caso aqui, a outra semi-reta, ela pega exatamente igual aqui, né? Nesse ponto aqui, que é um traço aqui que vai representar o que? A última medida do nosso ângulo, né? Então nem sempre aqui vai coincidir, né? A nossa semi-reta com esse traço aqui, tá bom? Então, quando não houver essa coincidência, né? Então, no caso aqui, nós vamos ter uma medida menor, né? Que um grau, né? Vamos supor que nosso semi-reta ele bateu bem aqui, né? Nessa medida aqui, entre essas duas partes aqui, né? Então, nesse caso aqui, essa medida aqui, com certeza aqui é menor do que um grau. Então essa medida aqui pode ser uma medida correspondente a alguns minutos, ou então correspondente a alguns segundos, tá bom? Então é por esse fato aí que a gente utiliza, para esse tipo de caso a gente utiliza os minutos e os segundos, tá? Agora, já depois de dito isso, vamos resolver uma pequena questão só para treinar aquilo que a gente aprendeu, tá? Então na questão diz o seguinte, observe o menor ângulo formado pelos ponteiros de cada relógio. Então nós temos aqui quatro relógios, né? Cada uma marca uma medida. Aí ele quer saber o seguinte: em qual dos relógios podemos identificar um ângulo raso, agudo, reto, obtuso, né? Bom, isso aqui logo no olho, né? Você logo enxergando, você já consegue até identificar qual é a medida, né? Mas eu quero dar uma informação a mais. Como aqui a gente tem um relógio, não é isso? Nós temos aqui nosso relógio aqui, e nosso relógio ele tem o que dividido em 12 partes. E numa circunferência, num círculo, né? Um círculo ele é formado o quê? Por 360 graus. Então, para você saber quanto que vale cada medida aí desse relógio aí, né? Por curiosidade, né? É claro que não vai ser tão essencial assim, porque essa questão que a gente consegue resolver somente olhando, né? A gente vai pegar a medida de 360 graus e dividir por 12, que são as 12 partes do relógio. E fazendo essa divisão aqui, você vai ter 30 graus com medida. Isso quer dizer o quê? Que entre 12 e 1 hora, né, em 12 horas,
e até chegar em 1 hora, nós temos o que? 30 graus. Entre 1 hora a 2 horas, nós temos o que? 30 graus também. Aqui 30 graus, e se você fizer toda essa contagem aqui, vai dar 360 graus, tá bom? Isso aqui é por curiosidade. É aqui no caso da questão, não vai ser tão preciso a gente saber verificar medida por medida, tá? Porque a olho nu a gente já consegue identificar que no primeiro caso, né, nós temos aqui o ângulo agudo, né? Porque essa medida aqui é menor que 90 graus. Então se deu o caso de um ângulo agudo. Então esse aqui é o primeiro caso, é bem aqui, tá bom? Nesse segundo caso aqui, nós temos aqui o ângulo, olha lá, esse aqui é segmento horizontal e outro vertical. Então esse aqui é um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto, né? Então aqui é o ângulo reto, ok? Esse daqui é uma medida maior, né, que 90 graus e menor que 180. Então esse aqui é o nosso ângulo obtuso, né? Ok? Certo? Agora essa medida aqui, né, ela ocupa, né, essa parte assim, né, ou seja, ela tá totalmente inclinada dessa forma aqui, né, então isso quer dizer o que? Que esse ângulo aqui, ele mede o que? Mede 180 graus, tá bom? Então esse aqui é no caso do nosso ângulo raso, né, então vamos colocar aqui nosso ângulo raso bem aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal, essa foi nossa aula sobre ângulos, nossa primeira aula, que começando nossa playlist, né, que vai trabalhar a parte de ângulos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se você gostou, não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Também não esqueça de acompanhar o canal, de se inscrever também, para que você possa receber mais conteúdo dentro da área de exatas. E até mais.